Fala galera, canal Pobrejando de volta e para falar do que a gente mais ama, futebol, sem enrolação e com opinião. Já deixa o like, se inscreve e bora! E hoje vamos iniciar uma nova série com o título Heróis Improváveis. E como primeiro vídeo vamos falar deles, Leicester City, o time que surpreendeu o mundo na Premier League de 2015. Tem história no esporte que, sério, parece coisa de filme, né? E a gente vai mergulhar fundo em uma das mais inacreditáveis de todas, a do Leicester City. É tipo a anatomia de um milagre. Para começar, vamos botar um número na tela que já resume tudo, 5.000 para 1. Era isso. Essas eram as chances, segundo as casas de aposta, do Leicester City ser campeão no começo da temporada. Para a gente ter uma ideia do que isso significa, era mais fácil, estatisticamente falando, achar o Elvis Presley vivo por aí. Sério, ninguém, mas ninguém mesmo, nem o torcedor mais fanático, podia imaginar o que ia acontecer. Então, para a gente entender de verdade o tamanho dessa façanha, a gente precisa olhar bem de perto o quão improvável isso era. Não era só um time azarão, sabe? Era um evento que quebrava qualquer lógica, qualquer estatística. Olha só, na temporada anterior, o Leicester quase caiu. Escapou do rebaixamento no sufoco por muito pouco. Então, quando começou a temporada de 2015, o objetivo era um só, bem humilde: não ser rebaixado, ficar na primeira divisão. Ninguém falava em título, em glória, a conversa era só: vamos evitar o pior. E aí a gente entra na questão da grana. A briga era completamente injusta. O Leicester tinha um orçamento que era uma migalha perto dos gigantes da liga. Pensa só, a folha salarial de um Manchester United, de um Chelsea, chegava a ser 20 vezes maior. Era tipo um Davi contra um monte de Golias ao mesmo tempo. E para fechar o pacote de ninguém bota fé, até o técnico deles era visto como uma aposta perdida. Contrataram o Claudio Ranieri e a torcida e, principalmente a imprensa, torceram o nariz. Achavam que ele era um técnico ultrapassado, que o melhor tempo dele já tinha ficado para trás. Tá. Mas e os jogadores? Quem eram os caras que formavam esse time improvável? Basicamente era um elenco de renegados. Jogadores que outros clubes não quiseram, caras subestimados. E é justamente aí, nesse ponto, que a mágica começa a acontecer. O artilheiro do time, Jamie Vardy, um cara que tinha sido operário de fábrica. Poucos anos antes ele estava jogando na 5ª divisão inglesa e batendo o cartão na fábrica. A subida dele na carreira foi surreal, uma coisa de louco. Aí na ponta tinha o Riyad Mahrez, um driblador que não parava um segundo. Um talento que um monte de time grande simplesmente ignorou. E no fim daquela temporada, ele foi eleito o melhor jogador do campeonato. Pois é. E no meio, o coração, o pulmão do time, N'Golo Kanté. Baixinho, quietinho, mas que parecia ter um clone em campo. Estava em todo lugar ao mesmo tempo. Era o motorzinho da equipe, aquele que simplesmente não desligava. Essa frase aí define perfeitamente o espírito daquele time. Nada era glamuroso, mas tudo era funcional. Não tinha estrela, não tinha firula, mas funcionava. E como funcionava? Era um time brutalmente eficiente. Cada jogador, que sozinho não parecia grande coisa, junto, formava um time quase perfeito. Sabe aquela história de que o todo é maior que a soma das partes? Então, era exatamente isso. Aí a temporada foi andando e uma coisa maluca começou a acontecer. Rodada após rodada, aquele que parecia só um bom começo, uma sorte de principiante, foi virando algo muito, mas muito maior. E o mais engraçado é que os comentaristas, a imprensa, todo mundo ficava esperando a hora que o time ia desmoronar. Toda semana era a mesma coisa. Ah, agora eles perdem, o gás vai acabar. Só que, bem, essa hora nunca chegou. Se a gente olhar a linha do tempo da temporada, é uma escalada absurda. Começou com o Vardy quebrando o recorde de gols, aí vieram vitórias importantíssimas contra os times grandes e, de repente, eles pegaram um embalo que ninguém conseguia parar. A cada vitória, a desconfiança da imprensa virou uma fé gigantesca na cidade inteira. E então, em maio de 2016, aconteceu. O impossível virou realidade. O Leicester City, pela primeira vez em seus 132 anos de história, era campeão da Premier League. E o impacto disso foi muito além do futebol. A vitória do Leicester virou um símbolo de esperança para qualquer um que já se sentiu pequeno, em desvantagem. O time virou o segundo time de milhões de pessoas no mundo todo. Foi a prova de que o impossível, às vezes, é só uma questão de ponto de vista. Por isso, o legado que o Leicester deixou é muito mais do que só uma taça na prateleira. É uma aula sobre união, sobre tática inteligente, sobre acreditar junto. Eles mostraram para o mundo que a química de um time, a vontade de vencer, pode sim, em um ano mágico, bater de frente com a grana dos bilionários.
No fim das contas, a história do Leicester deixa uma pergunta no ar, né? Nesse futebol moderno, dominado por clubes gigantes, super ricos, ainda tem espaço para o milagre, para a zebra? A resposta deles, que ficou para sempre na história, é um gigantesco sim. E é essa possibilidade, mesmo que seja pequena, que faz a gente amar tanto o futebol. Comenta aqui embaixo e compartilha. Aqui é o Pobrejando, futebol raiz, resenha sincera e opinião sem filtro. Até a próxima.